Hoje vamos explorar um tema crucial na vida cristã: o casamento e sua indissolubilidade. Nosso objetivo é entender o que as Escrituras ensinam sobre divórcio e novo casamento, baseando-nos nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Não é apenas uma questão teológica, mas um chamado para refletirmos sobre o plano de Deus e como ele molda nossas vidas. Em Lucas 16:18, Jesus afirma: "Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério." Essa declaração é clara e sem exceções. Além disso, Paulo, em Romanos 7:2-3, ensina que apenas a morte dissolve o vínculo matrimonial. Esses textos apontam para o casamento como um pacto sagrado que reflete a união eterna de Cristo com sua igreja. A raiz do problema está em nossa tentativa de encontrar brechas justificativas para nossas falhas ou desejos. Contudo, o plano de Deus permanece firme. O casamento é um compromisso vitalício e inquebrável. A passagem de Mateus 19:9 é muitas vezes usada como justificativa para o divórcio e novo casamento. Aqui Jesus menciona a imoralidade sexual como uma possível razão para o divórcio. No entanto, uma análise cuidadosa do texto original revela nuances importantes. Jesus usa o termo porneia, imoralidade sexual, e não moicheia, adultério. Essa distinção sugere que Jesus está se referindo a uniões ilegítimas, como incesto ou casamentos que violam diretamente a lei de Deus. Essa interpretação é confirmada pela reação dos discípulos em Mateus 19:10. Se essa é a situação entre marido e mulher, é melhor não se casar. Eles reconheceram a seriedade e o rigor do ensinamento de Jesus. Isso reforça a ideia de que o casamento é um compromisso que exige uma entrega total, sem espaço para justificativas humanas. Muitas vezes, ouvimos justificativas para o divórcio que não se alinham com as Escrituras. Alguns dizem: "Eu não entendia o que era o casamento quando me casei." Embora Deus perdoe pecados passados, o arrependimento genuíno nos chama a abandonar o erro e alinhar nossas vidas à sua vontade. Outro argumento comum é: "Meu casamento não foi no Senhor." Mas as Escrituras mostram que o casamento é um pacto válido aos olhos de Deus, independentemente do contexto religioso. Em 1 Coríntios 7:12-14, Paulo explica que um casamento entre crente e descrente ainda é santo diante de Deus. Além das questões teológicas, o divórcio e o novo casamento têm consequências práticas, especialmente para as crianças. Cada união rompida gera um impacto que reverbera nas gerações seguintes. Precisamos lembrar que nossas escolhas não apenas afetam nosso presente, mas moldam o futuro de nossos filhos. A fidelidade ao plano de Deus para o casamento é contracultural. O mundo nos convida a buscar felicidade pessoal a qualquer custo, mas o chamado cristão é para abraçar o propósito de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício. Jesus nos lembra em Mateus 19:11: "Nem todos podem aceitar esta palavra, mas apenas aqueles a quem foi dado." Esse é um desafio à nossa disposição de viver segundo os padrões de Deus, não os do mundo. Que essa mensagem nos leve a refletir sobre a seriedade do casamento como um pacto sagrado. Não se trata de uma prisão, mas de um reflexo do amor eterno de Deus por nós. Se você enfrenta desafios no casamento, volte-se para Deus. Busque força na palavra e nos ensinamentos de Cristo. Lembre-se, o casamento é mais do que uma aliança entre duas pessoas. É um testemunho do Evangelho. Que possamos viver de forma a honrar o plano de Deus, demonstrando ao mundo a beleza de sua vontade. Continuando, vamos agora abordar o casamento, o divórcio e o novo casamento sob a ótica bíblica. Este é um assunto que toca a vida de muitas pessoas e gera dúvidas, dor e às vezes até controvérsias. Contudo, quando nos voltamos para a palavra de Deus com humildade e dependência do Espírito Santo, encontramos orientação, esperança e graça. Nosso objetivo é compreender o que a Bíblia ensina sobre esses temas, para que possamos aplicar esses princípios à nossa vida e relacionamentos, permitindo que Deus nos molde e transforme. A importância de ler a Bíblia com humildade. Um dos erros mais comuns que cometemos ao interpretar a Bíblia é projetar nossas suposições culturais ou experiências pessoais no texto. Precisamos abordá-la com humildade, reconhecendo que não temos todas as respostas e que dependemos da orientação do Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16-17. Essa humildade também nos lembra de buscar conselhos de pastores, teólogos e crentes maduros. A fé cristã nunca foi um caminho solitário. Fazemos parte de uma comunidade que nos ajuda a interpretar a palavra com fidelidade e a crescer espiritualmente.
A igreja deve ser um lugar de graça, compaixão e apoio. Quando enfrentamos dilemas difíceis como o divórcio ou o novo casamento, é na comunidade que encontramos encorajamento, responsabilidade e direção. Gálatas 6:2 nos chama a carregar os fardos uns dos outros. Assim, em vez de julgarmos aqueles que enfrentam rupturas matrimoniais, devemos estender a eles o mesmo amor e graça que recebemos de Cristo. Isso inclui ouvir com empatia, aconselhar com sabedoria e caminhar juntos em direção à restauração. A Bíblia trata do divórcio e do novo casamento de maneira clara, mas delicada. Passagens como Mateus 19:3-9 e 1 Coríntios 7:10-16 nos ajudam a compreender os princípios de Deus para essas questões. Jesus ensina que o casamento é um pacto sagrado, refletindo o compromisso entre Cristo e a Igreja. Ele enfatiza que o divórcio fora da exceção da infidelidade não é o plano de Deus. Contudo, mesmo quando o divórcio ocorre, o pacto matrimonial não é automaticamente dissolvido. Paulo, em 1 Coríntios 7:15, fala sobre a situação de um cônjuge descrente que decide partir. Aqui o apóstolo aconselha a aceitar a separação sem lutar contra ela, mas não afirma que isso dá liberdade para um novo casamento. A mensagem é clara: o casamento é mais do que um contrato social, é um compromisso espiritual diante de Deus. O adultério é apresentado nas Escrituras como uma violação grave do pacto matrimonial. Provérbios 6:32 descreve suas consequências devastadoras, tanto para os indivíduos quanto para as famílias. No entanto, a boa notícia do Evangelho é que, embora o pecado tenha consequências, ele não é maior do que a graça de Deus. João 8:11 nos lembra que Cristo oferece perdão aos que se arrependem sinceramente. Ele nos chama a abandonar o pecado e a viver em obediência. Ainda assim, o perdão não elimina automaticamente as consequências dos nossos atos, nem invalida os princípios de Deus para o casamento. Mesmo em meio a relacionamentos rompidos ou erros do passado, há esperança em Cristo. Deus é especialista em restaurar vidas quebradas e trazer beleza das cinzas. A mensagem de Romanos 8:2 é clara: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Independentemente do nosso passado, podemos encontrar cura e direção para seguir em frente, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Este ensinamento bíblico nos desafia a sermos intencionais em construir casamentos fortes e saudáveis. Antes do casamento, invista em aconselhamento pré-matrimonial para fundamentar seu relacionamento na Palavra de Deus. Durante o casamento, esteja disposto a fazer sacrifícios e trabalhar constantemente para refletir o amor de Deus em seu relacionamento. Na comunidade, busque mentores e participe de discipulados que te ajudem a crescer espiritualmente e a fortalecer seu casamento. Se você enfrenta desafios matrimoniais, procure apoio na igreja e lembre-se de que Deus é poderoso para restaurar o que foi quebrado. Conclusão: o casamento é uma dádiva divina, projetado para refletir o amor incondicional de Cristo pela igreja. Embora vivamos em um mundo quebrado, o plano de Deus para o casamento permanece bom e digno de ser buscado. Mesmo quando falhamos, Deus oferece sua graça redentora. Ele nos chama a confiar nele, buscar sua vontade e caminhar com esperança. Independentemente de onde você esteja em sua jornada, saiba que em Cristo há restauração e vida nova. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu plano do casamento e por tua graça que restaura vidas quebradas. Ajuda-nos a viver em obediência à tua palavra e a sermos testemunhas do teu amor em nossos relacionamentos. Fortalece os casamentos em nossa comunidade e dá esperança àqueles que enfrentam desafios. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe enquanto buscamos viver relacionamentos que honrem e glorifiquem o seu nome. Continuando, vamos abordar a esperança e restauração no plano de Deus para o casamento. Esse tema, casamento, divórcio e o novo casamento, é um tema muito profundo e cheio de implicações para nossas vidas. Estamos abordando esses assuntos à luz da Bíblia, reconhecendo que, embora sejam temas delicados e complexos, a palavra de Deus oferece clareza, esperança e direção. Veremos que o perdão de Deus não apenas nos liberta da culpa e da vergonha do passado, mas também nos convida a viver em alinhamento com sua vontade daqui para frente. Precisamos nos abrir para a graça redentora de Deus e permitir que Ele restaure até mesmo os aspectos mais quebrados de nossas vidas. A liberdade do perdão e o chamado à obediência. O perdão é um presente transformador. Ele nos liberta do peso do passado e nos chama a viver de maneira que honre a Deus.
não se trata apenas de receber perdão, mas de responder a ele com uma vida de obediência. 1 João 1,9. No entanto, é vital lembrar que o perdão não é uma licença para ignorar os princípios de Deus. Pelo contrário, é um convite para realinhar nossos corações com a sua vontade e caminhar em seus caminhos, evitando o colecionismo de versículos. Quando lemos a Bíblia, somos frequentemente tentados a escolher versículos que sustentam nossos desejos ou opiniões, ignorando o contexto completo. Essa abordagem superficial, que podemos chamar de buffet teológico, distorce a mensagem de Deus. Precisamos ser estudantes diligentes da palavra, compreendendo o contexto histórico, o gênero literário e a mensagem geral das Escrituras. A Bíblia não é um livro de consulta para justificar nossas ações, mas uma revelação do caráter de Deus e de seus propósitos para nossas vidas. Somos seres relacionais, criados para viver em comunidade. A Igreja desempenha um papel fundamental ao fornecer orientação, encorajamento e responsabilidade. Gálatas 6:2 nos lembra de carregar os fardos uns dos outros. Ao tratar de temas como divórcio e novo casamento, precisamos criar espaços seguros onde as pessoas possam compartilhar suas lutas, fazer perguntas e buscar sabedoria sem medo de julgamento. A igreja deve ser um lugar de graça, compaixão e restauração, refletindo o amor de Cristo. Um casamento forte e saudável não acontece por acaso. Ele requer intenção, esforço e dependência de Deus. A preparação pré-matrimonial, a mentoria de casais mais experientes e o discipulado contínuo são ferramentas essenciais para construir um relacionamento sólido. Além disso, precisamos nos perguntar: estamos buscando a vontade de Deus em nossos relacionamentos? Estamos dispostos a fazer sacrifícios para refletir o amor de Cristo em nossos casamentos? Essas são perguntas desafiadoras, mas essenciais para nos alinharmos ao plano divino. Um aspecto fundamental da mensagem do Evangelho é que, mesmo diante de erros ou relacionamentos rompidos, há esperança. Deus é especialista em transformar histórias quebradas em algo belo. Isaías 61:3 descreve como ele traz beleza das cinzas. Independentemente de nosso passado, em Cristo há perdão, restauração e um novo começo. Isso não significa que as consequências dos nossos erros desaparecerão, mas sim que Deus caminha conosco, nos capacitando a viver de maneira que o glorifique. O pecado obscurece nossa visão espiritual e nos leva a tomar decisões insensatas. No entanto, o Espírito Santo nos renova e transforma nossas mentes. Romanos 2:2. Quando nos rendemos à sua orientação, começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus, permitindo que nossas escolhas reflitam sua sabedoria e amor. Assim como um artista trabalha com barro imperfeito para criar uma obra-prima, Deus molda nossas vidas com paciência e graça, mesmo quando nos sentimos quebrados e incapazes. O plano de Deus para o casamento é bom, perfeito e digno de ser buscado. Embora vivamos em um mundo caído, sua graça nos dá esperança e nos capacita a construir relacionamentos que glorifiquem seu nome. Se você enfrenta desafios no casamento, no divórcio ou em questões relacionadas, lembre-se de que em Cristo há perdão e restauração. Confie em Deus. Permita que Ele guie seus passos e se apoie na comunidade de fé para encontrar encorajamento e direção. Senhor, obrigado pela Tua graça que nos perdoa, restaura e nos guia. Ajuda-nos a viver de acordo com o Teu plano para nossas vidas e a refletir o Teu amor em nossos relacionamentos. Capacita-nos a construir casamentos que Te honrem e dá esperança àqueles que enfrentam desafios. Em nome de Jesus, amém. Que estejamos sempre atentos à voz de Deus, permitindo que Ele molde nossos corações e nossas vidas. Vamos continuar. Estamos concluindo nossa reflexão sobre casamento, divórcio e novo casamento, à luz das Escrituras. Nossa jornada até aqui destacou que o plano de Deus para o casamento é bom e digno de ser buscado. Também vimos que, mesmo em situações difíceis, a graça e o amor de Deus permanecem disponíveis para nos restaurar. Neste momento, vamos nos aprofundar em um aspecto crucial: a extensão da graça de Deus às pessoas que enfrentaram o divórcio ou que vivem em um segundo casamento. Afinal, todos somos pessoas quebradas que precisam desesperadamente da compaixão e da misericórdia do Senhor, crescendo em dependência da graça de Deus. A caminhada cristã é um processo contínuo. Nunca alcançaremos um ponto em que estaremos imunes a erros ou decisões equivocadas. O crescimento espiritual nos torna mais conscientes de nossas fraquezas e mais dependentes da sabedoria de Deus. Tiago 1:5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Reconhecer nossa necessidade da sabedoria divina é o primeiro passo para evitar julgamentos precipitados e mostrar compaixão em situações complexas como o divórcio e o novo casamento. Por trás de cada divórcio ou segundo casamento existe uma história cheia de dores, desafios e experiências que nem sempre compreendemos completamente. Em vez de julgar, somos chamados a demonstrar empatia. Jesus nos deu o exemplo perfeito disso em João 8, quando defendeu a mulher apanhada em adultério. Ele não ignorou o pecado dela, mas estendeu graça e ofereceu um novo começo. Assim também devemos agir, lembrando que todos somos imperfeitos e necessitamos da misericórdia de Deus, oferecendo esperança e restauração. A igreja deve ser um lugar de cura e restauração, um farol que aponta as pessoas para a graça redentora de Cristo. Isso significa lembrar constantemente que a graça de Deus é suficiente para qualquer situação, por mais complicada ou confusa que pareça. Se você já passou por um divórcio ou enfrenta dificuldades em um segundo casamento, saiba que Deus te vê. Ele conhece suas lutas e te oferece um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11 declara: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro." Reflexão e compromisso com o plano de Deus. O casamento foi criado por Deus para refletir seu amor e fidelidade. À medida que encerramos esta série de reflexões, encorajo você a buscar o coração de Deus para seus relacionamentos. Pergunte a si mesmo: estou disposto a alinhar minha vida com a vontade de Deus? Tenho estendido graça e compaixão àqueles ao meu redor? Estou permitindo que Deus use até minhas situações quebradas para trazer glória ao seu nome? Seja qual for a sua história, você pode encontrar cura e direção na presença de Deus. Ele deseja moldar sua vida e seus relacionamentos para refletirem a beleza de seu amor. Enquanto encerramos, lembre-se, Deus é um Deus de segundas chances. Ele nunca nos abandona, mesmo em meio à nossa fragilidade. Em vez disso, Ele nos convida a nos aproximarmos dele, a encontrarmos cura em sua presença e a permitirmos que seu amor transforme nossas vidas. Senhor, obrigado pela tua graça que nos alcança em meio à nossa fragilidade. Ajuda-nos a estender compaixão e empatia àqueles que enfrentam desafios nos relacionamentos. Restaura corações, Senhor, e capacita-nos a refletir o teu amor em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, encorajo você a continuar buscando a Deus em oração e no estudo da Bíblia. Procure mentores espirituais de confiança e permita que o Espírito Santo guie seus passos. Muito obrigado por acompanhar esta reflexão. Que Deus abençoe sua vida e seus relacionamentos. Até a próxima.